Boa tarde, gente. Tudo bem? Cheguei. Hoje fora do meu horário habitual, mas por um motivo que vale a pena. Tudo bem com vocês? Muito bem, vamos entrando, vamos chegando. Porque é o seguinte, olha, 2020 teve tragédia, não teve, gente? Teve, não, está tendo, né? O ano difícil, o ano macabro, o ano que a gente não aguenta mais. Mas também teve coisa boa, não teve? Claro que teve, obviamente que teve. Na minha opinião pessoal, e acho que de muitas pessoas, uma das melhores coisas que aconteceu em 2020 foi justamente o trabalho desse rapaz que nós vamos conhecer e conversar agora. Eu já estou preparada para levar um tombo de beleza, né? Que eu estou assim em homenagem a ele, mas eu vou levar um tombo de beleza, surra de beleza agora. Renato Chip, cadê você? Profissional, já começo analisando alguns detalhes, super profissional, altamente pontual, né? Olha, já está entrando Já aqui. tô aqui, já tô aqui. Será que apareceu aí? Nossa, não começa a se esconder, que eu fico até com medo do que vai mostrar, do que vai aparecer. Mas não dá pra ver? Ai, Ah, dá pra ver ai, sim, ai, dá pra ver. ai. Surra de beleza! Renato, Oi, tudo Márcia. bem? Tá tudo bem? E aí, como você tá? Tô super Nós feliz de estamos. aparecer aqui. Não, olha, nós estamos confinados, como vocês devem estar aí também, né? Só que você está confinado num lago, meu amor, e eu estou confinada no mar Mediterrâneo. No laguinho próprio, né, aqui, Num da marzinho casa. próprio. Cada um tem o milionário que merece, né, amor? Renato, eu estava dizendo, e eu acho que, sem dúvida, assim, na minha opinião, você é um dos fenômenos, ou o fenômeno da internet de 2020. Ah, Porque o teu crescimento meteórico, né, com a Karen, é uma coisa incrível. O carisma desse personagem, né, dessa figura, é fantástico. Eu já sei, como eu tenho muita coisa para conversar com você, eu não quero voltar onde a gente já sabe. Eu já sei que você criou a Karen meio que por acaso, depois de uma coisa de tal. Mas da onde vem esse teu conhecimento do universo feminino? olha, Márcia, boa pergunta, viu? Porque essa pergunta para mim é muito importante até. Porque, assim, eu acredito que esse conhecimento venha não só do universo feminino, mas eu acho que em geral, de muitas coisas que eu tive experiências na minha vida, assim, inclusive eu vou falar algumas coisas para vocês que eu nunca falei para ninguém aqui, então já esperem aí que eu vou chegar lá. Mas eu acredito que especificadamente do universo feminino é porque eu fui criado apenas com mulheres. Então eu fui criado com a minha mãe e com as minhas irmãs. E eu acho que isso foi uma coisa que acabou realmente me trazendo assim esse conhecimento e essa propriedade para falar sobre o assunto, porque Pois foi o é, que eu mas vivenciei minha vida inteira. a propriedade com que você, o personagem, a Karen fala, é uma propriedade de alguém que viveu, não é só que presenciou, né? Então isso é uma capacidade tua inegável de percepção. E agora, você foi criado num ambiente totalmente feminino. Mas antes, eu também fiquei chocada quando eu me apaixonei pela Karen. Eu fiquei chocada e fui pesquisar o que tinha por trás da Karen. Aí eu vi uma foto tua de 2007. Falei, não, não é verdade. É verdade. É verdade. Você vai me É contar verdade. tudo isso. É Vamos verdade lá. total. Eu, você diz da questão da mudança física, né? A minha aparência. Então, na verdade, assim, realmente foi uma mudança bem drástica, mas foi feita em várias etapas, né? Então, ela não aconteceu rápido. Eu fui uma das primeiras pessoas assim, que eu vi, na verdade, foi a primeira pessoa que eu vi no Instagram fazendo antes e depois desses 10 anos, né? De 10 anos de diferença. E depois de um ano que eu fiz essa imagem, e que foi viral e que eu ganhei muitos seguidores por conta dessa transformação que eu tive física, foi quando eu comecei a receber várias pessoas fazendo esses 10 anos de diferença, do challenge, desafio dos 10 anos. E aí eu vi, eu falei, poxa, é uma coisa assim que eu já tinha feito e que eu já tinha até ganhado muitos seguidores realmente com isso, então é uma coisa que funcionou mesmo.
Mas para mim, assim, não foi um desafio, não foi no intuito de ganhar seguidor, foi realmente no intuito de dividir com as pessoas como é possível a gente realmente trabalhar para poder fazer algumas mudanças no nosso corpo, no que a gente não tiver feliz no momento. Então pode ser com trabalho, pode ser no relacionamento afetivo, e no meu caso era com aparência. Então eu trabalhei assim tudo que eu podia para poder realmente ser feliz e gostar mais de mim mesmo. E foi isso. E até hoje ainda tem coisas que eu mudaria, assim, né? Eu não faço, mas eu gostaria, talvez, de fazer. Assim, eu acho que o importante é as pessoas se aceitarem, né? Gostarem do jeito que elas são. E se não aceitar, muda. E é isso. Claro. Mas então, toda transformação, toda mudança vem pelo amor ou pela dor. E me parece que no teu caso veio pela dor, né? Porque você não estava feliz com aquela tua aparência. Aquela aparência, quer dizer, aquele rapaz que era mais magrinho, que era mais franzino, que sentimentos te trazia? O que não estava rolando quando você tinha aquele perfil mais franzino? Bom, eu acho que, assim, a principal parte para mim era realmente que eu não me reconhecia, né? Eu olhava no espelho e eu realmente não conseguia ver, assim, a pessoa que eu imaginava antes de eu olhar no espelho. Então isso é uma coisa muito interessante, assim. As pessoas às vezes falam, ah, por Entrou uma ligação aí, cortou o áudio. a questão. Não, não, é que eu acho que foi o carregador. Eu já consertei ele, desculpa. Ah, tá. Pensei que eram os Mas assim, mini ligando. já são os milionários. Não, é que eu consertei ali o carregador. Mas assim, realmente, eu acho que o fato de você assim, se olhar no espelho e não se reconhecer, a gente pode ver isso de várias formas, né, na sociedade. Tem pessoas que às vezes elas não gostam porque elas se sentem gordinhas, ou porque elas acham que elas são muito magras, ou simplesmente uma pessoa que ela se identifica com um gênero diferente do que é o gênero dela biológico. E eu acho que todas essas formas, eu sou uma pessoa que eu tenho muita empatia por isso, por conta de que eu já tive esse momento também de me olhar no espelho e falar, mas não é a pessoa que eu imagino. Quando eu tô falando com os amigos, quando eu tô me divertindo, quando eu tô... Não é isso. E aí eu tiro uma foto, aí eu me olho no espelho, parece que não é o Renato. E aí foi quando eu falei, não, eu tenho que ir pra academia, eu tenho que fazer dieta, eu tenho que mudar o cabelo, eu tenho que fazer o que for necessário para que eu me veja mais naquilo ali. E, na minha opinião, por isso que hoje eu falo, não tem certo ou errado. Se a pessoa não tá feliz do jeito que tá, ela tem que mudar. E só que ela tem que também saber qual é o balanço para que tenha ali um certo equilíbrio saudável, né? Bom senso também, né? Bom, Isso, a gente pode tudo, mas nem tudo fica bem, não é isso? exato. Nem tudo é Agora, saudável. agora, Renato, me diz uma coisa. Você falou, fui criado pela mãe e rodeado de mulheres, né? Cadê o pai? Então, o pai, na verdade, ele sumiu, né? Foi comprar um cigarro e nunca mais voltou. Quando você era garoto ou mais tarde? Com que idade teu pai foi comprar cigarro? Na verdade, foi quando eu tinha 2 anos de idade. Então, eu tinha 2 anos. Ele na verdade, eles separaram mesmo, né? Ele e minha mãe, ele agredia ela, enfim, era um relacionamento muito abusivo, muito tóxico. Ela também agredia ele, então assim, ele resolveu, eles resolveram separar, ela, mesmo ela ficando com vários filhos, ela falou, não, não é isso que eu quero, não é o exemplo que eu quero que eles vejam quando Quantos crescerem, filhos? então Quantos filhos? eles tinham 5 filhos, né? Vocês são 5 irmãos. 5. Mas aí o que que aconteceu? Ele falou pra ela, falou, para facilitar pra você, eu vou levar 2 nesse começo pra poder ficar de férias comigo em outro estado. E aí ele foi para um estado bem distante, né? A gente morava no interior de São Paulo. E quando ele foi para esse outro estado, minha mãe ficou 3 anos sem ver os filhos, porque ele não trouxe de volta, ela não tinha dinheiro nem condições de poder ir buscar sozinha. E aí ela acabou indo porque uma patroa dela deu de presente para ela de Dia das Mães, as passagens. E aí ela pôde pegar os filhos de volta. Mas a gente ficou alguns anos separados, que foi os meus anos principais, né, de desenvolvimento. Que foi dos meus 2 até quase 6 anos de idade. Eu fiquei separado dos meus irmãos. E você nunca mais teve contato com teu pai? Quer dizer, ele foi uma figura sempre ausente? Na verdade, ó, isso é uma coisa que eu nunca falei em lugar nenhum, tá? É a primeira vez que eu tô falando aqui. Na verdade, eu vi o meu pai a primeira vez no dia que ele faleceu. Foi a única vez que eu vi ele na minha vida. Que Eu estava idade? lá quando ele faleceu.
Isso, eu presenciei o falecimento dele. Eu conheci ele, em 30 minutos ele faleceu. Então foi uma Como coisa assim assim? Que bem... idade você tinha? Como que foi isso, Renato? 15 anos eu tinha. A gente recebeu uma ligação, né, da família, por parte de pai, de outro estado, que eu não conhecia ninguém. E aí a minha mãe falou pra gente, sentou com a gente, com meu padrasto na época, e falou: olha, a família tá ligando do seu pai, tá falando que quer conhecer vocês, que ele quer ver vocês, né? Que ele se sente arrependido e tal, e ele tá muito doente. E eles querem ver vocês. E a gente tava na escola, trabalhando, enfim, não tinha como ir, eu tinha 15 anos ainda. E a gente falou, os filhos decidiram, não, vamos. Era uma decisão nossa e a gente decidiu ir. Meu padrasto dirigiu a gente por 14 horas para chegar lá. E aí, quando a gente chegou nessa cidade, Não, depois peraí, só um demorou alguns minutinho. dias. Antes de me falar quando você chegou. Quando veio essa oportunidade, como é que você sentiu? Você tinha uma revolta, caramba, sabe? Esse homem que Não, nunca. Ou você tinha assim, puxa, finalmente vou encontrar meu pai. Qual era o teu sentimento indo a esse encontro? eu não tinha nenhuma revolta, não tinha nenhum tipo de ódio, nem rancor, não tenho até hoje. Até porque eu olho assim para a situação da minha mãe cuidando da gente sozinha e eu penso, se realmente ela não fosse do jeito que ela foi, eu seria outra pessoa. Se ela não tivesse cuidado da gente sozinha, se ela tivesse aceitado os abusos do meu pai, se ela tivesse me deixado presenciar um alcoólatra, porque ele era alcoólatra, se ela, ela tentou várias vezes que ele mudasse. Eles tiveram 4 filhos juntos, né? O primeiro filho não era dele, mas os outros 4, todos foram dele. Então, assim, eles tiveram 4 filhos juntos. Então, ela tentou, não foi falta dela tentar que o relacionamento funcionasse. Mas ele não parava em nenhum emprego, ele não trazia nada assim de positivo, ela morava numa casa caindo aos pedaços, então assim, dependendo de ajuda de vizinhos. Então ela percebeu que ela sozinha, se a gente passasse a necessidade, pelo menos a gente não veria aquele exemplo de um alcoólatra, pessoa que utilizaria de drogas, enfim, ela tentou pelo menos assim, já que vão sofrer, que seja não vendo esse tipo de exemplo negativo. Não, quer dizer, vão minimizar o sofrimento, né? Porque você tem um ambiente emocionalmente tóxico, ainda é pior. Não basta a miséria física, né? A miséria emocional. Bom, aí Mas, assim, tudo uma bem. memória que eu tenho dessa época, antes de eu conhecer ele pessoalmente, uma memória muito forte, era a gente ir pro portão e, assim, às vezes passar algum andarilho, algum mendigo, e a gente sempre ficou olhando e falar, nossa, será que é nosso pai, né? Eu lembro dessa... Fico emocionado quando eu lembro disso. Eu imagino. Mas, assim, eu acho que foi uma memória muito forte, assim, de quando criança, isso. Bom, aí você recebeu essa notícia e você, sem revolta, foi com o teu coração, então, cheio de expectativa para conhecer teu pai. Aí continua. Bom, e aí, assim, realmente eu não tinha nenhum tipo de rancor, nenhum tipo de ódio. Eu entendia que a minha vida era melhor da forma que foi. E eu entendia também que o fato dele não vir atrás da gente, ele não nos procurar, já que ele não iria trazer nada de positivo, eu entendi isso como algo que eu deveria, na verdade, ser grato. Não a ele, mas à minha vida em si, a como a minha vida foi. Eu achei que era melhor assim, não teve drama, não teve pai batendo na portão, não teve pessoa tentando lutar pela nossa atenção, tentando falar mal da nossa mãe. A minha mãe era tudo que a gente tinha e a gente nunca questionou o poder absoluto que ela era na nossa vida, as opiniões dela. Então, assim, isso sempre foi muito importante para mim. E o fato dele, pelo menos, respeitar isso e ficar distante já era o suficiente para eu ficar neutro em relação a ele e não sentir nada, assim, em termos de negativo. Tá. Então, quando eles deram a oportunidade, falaram, traga, é, enfim, as crianças para conhecer o pai deles, eu fui o primeiro que falou, não, vamos, eu quero ir porque eu nunca vi ele na minha vida, né? Então, a gente achou que a gente não ia conseguir chegar a ver ele porque ele estava com câncer, com cirrose, por conta da bebida. Então, a gente achou que não ia dar tempo de vê-lo. Mas aí a gente acabou chegando lá depois de alguns dias, a gente conseguiu ver ele. Quando eu cheguei, ele quis falar com cada um, ele falou comigo primeiro. E aí eu lembro que ele ficou muito, muito emocionado, né? Por ele estar me vendo pela primeira vez na vida dele. E aí ele pediu Você é o perdão, único mas filho, você é o único homem, então? eu tenho um irmão, Ah, teu irmão, tá. sim. Mas esse irmão é o único que eu não convivi. Porque a gente é muito próximo, a gente é muito amigo, muito parceiro hoje em dia. Mas até aquela época foi a primeira vez que eu conheci ele ali. Porque Tá. ele foi uma das crianças que o meu pai levou e que depois ele não trouxe de volta. E a minha irmã que ele levou, ela quis voltar e esse irmão ele já estava estabilizado com a família dele, que ele estava sendo criado, e ele precisa continuar com aquela família. Então ele nunca voltou para minha mãe. Aí quando ele te chamou, como é que foi esse encontro, esse momento?
Então, quando ele chamou, a gente entrou no quarto um de cada vez, eu agachei, eu lembro que ele estava numa cama que a cama era um colchão muito fino, assim, era uma situação muito, muito extrema. E ele estava assim, literalmente, só pele e osso mesmo, assim, a doença já tinha tomado conta de tudo. E eu lembro de ver, assim, ele careca, né? Não tinha cabelo, não tinha, assim, estava muito debilitado. Tanto é que eu digo que essa foi a única vez que eu vi ele na minha vida, mas eu nunca vi ele na verdade, porque não É, era irreconhecível. Era assim, eu não então. conseguia ver. Eu lembro que eu ficava olhando pro rosto dele, tentando ver algum traço que parecesse comigo, ou o que eu puxei, se foi o nariz, se foi. Eu não conseguia ver nada porque tava assim, irreconhecível. E aí o que que aconteceu? Eu agachei ali do lado dele, ele falando, ele ficou deitado mesmo. E aí ele pediu perdão e eu consegui entender que ele estava pedindo perdão, mas praticamente a gente não conseguiu ouvir, porque cirrose, câncer no pescoço, né, na garganta. Então, assim, era impossível de entender assim tudo que ele falava. Mas ele fez muito esforço. E eu lembro que ele falou comigo, falou com minhas duas irmãs também que vieram junto comigo, e faleceu em 15 minutos depois disso. Então foi literalmente, do tempo que a gente chegou até o falecimento, uns 30 minutos, que foi o momento que a gente presenciou ali, né? Bom, que baque, né? E como é que você saiu desse momento? Bom, naquela hora ali, realmente eu não senti muito. Eu acho que até como 15 anos, eu sempre, a minha vida inteira eu envelheci, não fisicamente, mas em termos de mentalidade, sempre mais tarde, né? Eu acho que até hoje eu ainda sou um adolescente praticamente. Mas, assim, eu Olha, demorei muito. com essa cabeça de adolescente, você não tem nada. Porque a Karen tem mais ou menos 150 anos de É experiência, uma né? vampira, né? Meu Mas, amor. Márcia, eu digo pra você, assim, que desde o começo, desde criança, as pessoas falavam que eu era muito maduro, né? Parecia muito mais velho do que a minha idade. Mas eu, pra mim, até hoje, eu sou a mesma pessoa que eu era quando eu tinha 10 anos de idade. As mesmas vontades, eu gosto de fazer as mesmas coisas, comer as mesmas coisas. Eu continuo do mesmo jeito. Então, na minha cabeça, eu acho que eu amadureci em termos de entender sentimento muito tarde. Então, eu acho que aos 15 anos ali, eu era praticamente uma criança que não entendia a seriedade do que estava acontecendo naquele momento, de um pai que você nunca tinha visto antes, falecer na sua frente. Nada disso eu senti até hoje, eu não sinto um peso por isso, mas eu entendo porque para muitas pessoas isso é algo assim chocante, né? Mas na minha história é simplesmente uma parte da minha história e que também formou quem eu sou hoje, porque naquele momento eu olhei assim e percebi, uma coisa que eu não quero na minha vida é chegar naquele momento e ter que chamar alguém para poder pedir perdão por algo que eu abandonei ou por alguém que eu deixei de lado. Eu acho assim que a gente tem que sempre fazer a nossa parte de deixar claro, olha, isso aqui é o que eu posso fazer por você, é isso que eu quero fazer na sua vida, é essa a influência que eu quero ter na sua vida. E terminar a sua missão, claro, às vezes a gente tem um tempo para ficar na vida das pessoas, né? Então você terminou aquele tempo, a sua missão na vida daquela pessoa e deixar tudo muito limpo, muito claro que foi aquilo que aconteceu. E aí sim você parte para uma outra realidade, né? Eu acho Exatamente. que isso Ter é o que pedir segredo. perdão, você falou alguma coisa muito, 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 muito certa. Ter que pedir perdão, ter alguém para pedir perdão nesse momento é muito triste. Mas como é depois? Bom, pelo que eu já entendi, você teve uma vida de como muitos brasileiros, como a minha, tal, de muita dificuldade de infância, sem pai. Quer dizer, é uma desgraça toda que eu conheço também muito bem. Aí, como é que veio essa coisa de Estados Unidos? Como é que surgiu isso? Bom, os Estados Unidos realmente sempre foi um sonho desde criança. Eu assisti esses filmes da sessão da tarde, né? Literalmente, porque era o único canal que pegava em casa. E aí eu assistia esses filmezinhos da neve, de né, casinhas perfeitinhas ali, árvore de Natal, Papai Noel, tudo muito perfeito. E eu falava, nossa, eu queria muito, muito, muito vivenciar isso, né? Mas nunca imaginei, assim, na minha cabeça era tudo tão distante. Eu me lembro, assim, de conversando com a minha mãe e mostrando para ela os desenhos que eu fazia, as músicas que eu escrevia. E eu criava personagens, sabe, como esse que a gente conhece Pokémon. Eu criava o meu próprio desenho animado com personagens que eu mesmo inventava, enfim, eu desenhava, pintava, fazia tudo e vinha para minha mãe com a história pronta. E eu lembro de chegando para ela assim, minha mãe sempre muito, ela gostava muito disso, né? E eu lembro de chegar Você para ela e sabe que eu mostrar. pensei isso hoje? Eu vi você, que você é ator, mas eu falei, gente, eu acho que ele não sabe de uma coisa. Ele, na verdade, ele é um roteirista, muito mais do que um ator, né? Porque aí agora você está me falando isso, confirma o que eu pensei. E E é aí? verdade, Márcia. Inclusive a minha maior paixão é escrever, é criar histórias. Essa é a minha número um É. da minha vida. Eu adoro isso.
E Ai, aí cuida Netflix, Renato tá chegando. eu já escrevi vários filmes, inclusive um deles, um dos filmes que eu escrevi, foi lançado um filme exatamente igual. E aí teve todo um problema que eu tive que resolver aqui nos Estados Unidos em relação à Netflix daqui, de liberação de direitos autorais, porque foi uma história minha que vazou numa faculdade de cinema aqui em Los Angeles. E aí eu acabei tendo que tentar resolver essa questão. Mas é uma coisa que eu amo fazer, eu já escrevi vários, então assim, com certeza no futuro é uma coisa que vocês vão ver eu produzindo, eu fazendo, isso é fato. Sem dúvida. Mas Bom, mas aí como é que você voou para os Estados Unidos? Como é que você chegou lá? foi exatamente dessa forma, um sonho que eu tinha desde pequeno, que daí quando eu cresci eu acabei me perdendo nisso, porque eu comecei a fazer aquilo que a maioria das crianças e adolescentes que vêm de famílias humildes eles fazem, que é você tentar fazer algo que te traga dinheiro rápido, né? Então, assim, aos 14, 15 anos, as pessoas já estão tentando trabalhar no mercado, numa lojinha, enfim, panfletando na rua, tentando fazer dinheiro para ajudar em casa, e eu fiz a mesma coisa. Ainda que minha mãe ela era muito voltada à questão de estudos, né? Ela queria muito que a gente estudasse. Então eu fui para um curso de mecânico, que era um curso muito bom na minha cidade, e eu acabei, através disso, trabalhando como mecânico, e dali eu comecei a ir nessa onda de trabalhar, fazer dinheiro, ganhar muito. Eu tinha um relacionamento no Brasil, eu fiquei nesse relacionamento durante 7 anos, então eu comecei essa vida assim de ter casa, contas para pagar, então assim, eu acabei esquecendo um pouco dessa paixão que eu tinha pelas artes, embora eu vivia ainda desenhando, escrevendo, cantando muito, eu meio que me afastei desse sonho Quer dizer, de... nessa época você ainda era trouxa? Com certeza. Ainda sou um pouco, eu acho. Mas, mas eu tô tentando aprender com a Karen. Eu tô assistindo os vídeos dela sempre, tô tentando ver se eu pego essas dicas dela. Mas realmente, assim, no Brasil, eu meio que morreu esse sonho por conta do dia a dia que a gente conhece, né? Tem que trabalhar, tem que fazer dinheiro, tem que sustentar num país que a gente sabe que é muito desigual, você tem que fazer o que dá para fazer. E aí eu pensava muito nisso. Eu lembro que minha mãe sempre falava para as pessoas: o Renato quer ser artista, mas é impossível, porque não tem como fazer isso para ele. E aí eu simplesmente meio que deixei isso de lado, eu fui acreditando no que as pessoas diziam, eu mandava cartas para todos os programas de televisão que vocês podem imaginar, é, todos os programas que tinham que realizava sonho, que fazia reforma em casa, que fazia não sei, todos os programas eu mandava inúmeras, centenas de cartas, de e-mails, tudo que eu Mas podia. nessa época você ainda não era um rapaz tão bonito quanto é agora, né? Sim, para os padrões da sociedade, eu acho que eu entrei mais nos padrões de beleza do que naquela época, embora muitas pessoas vejam fotos minhas antigas, e naquela época as pessoas me falavam: ah, você é bonito sim, essas fotos eu acho bonito nos dois, agora e antes. Mas assim, era uma beleza mais exótica, né? As pessoas assim, era gosto. Hoje, eu acho que eu tô mais assim, dentro dos padrões da sociedade, o que eu não vejo problema nenhum também. Eu acho que eu sou feliz dessa forma e eu acho que isso que é o importante. Então, eu acho que nessa fase, para mim, foi assim, uma fase que eu realmente não via a possibilidade de fazer sucesso, porque eu acreditava que o sucesso dependia mais da aparência do que, de fato, do conteúdo. E hoje eu vejo que trabalhando com um filtro e ficando conhecido através de um filtro, significa que a aparência realmente não é o principal. O principal realmente é o que você traz de conteúdo e de bagagem. Exatamente, exatamente. Você cria um personagem que tem uma bagagem incrível, que consegue dar aula de empoderamento. Eu detesto essa palavra, todo mundo fica usando essa palavra, porque isso é uma palavra tão boba. Mas, enfim, aula de autoestima, de segurança para as mulheres. E agora, você não tem medo de apanhar? Dos homens, né? Eu falei, Na verdade, não, porque assim, eu tenho isso muito firme na minha cabeça, né? O trabalho que eu estou fazendo positivo em relação às mulheres se aceitarem mais é algo assim tão sublime, tão acima de qualquer receio, medo, temor, enfim. Eu não me deixo realmente levar por essa questão do que os homens podem achar, os homens héteros, o que eles vão olhar e como eles vão encarar essa situação. Eu acho que se eles não estão gostando do que eles estão ouvindo, é porque, na verdade, eles precisam mudar alguma coisa neles. Eu acho que você pode continuar, às vezes não se tornar milionário, né, no seu trabalho, até pela dificuldade, né, num país como o Brasil, mas eu acho que tem possibilidade sim de você fazer a pessoa com quem você está mais feliz, com o que você tiver. Eu acho que você claro. pode, eu acho que as pessoas sentem quando você tem 1 milhão e você dá nada para elas,
e as pessoas sentem quando você tem R$ 1 e você quer compartilhar aquilo ali com aquela pessoa de uma forma especial. Então, eu acho que as pessoas, quando as meninas principalmente vêm para mim e falam assim, Renato, ou Karen, né, no caso, elas falam, Karen, o meu namorado não me dá nada. Elas não estão querendo dizer realmente só do material. Elas estão falando do material porque elas sabem que é disso que a Karen fala muitas vezes, mas elas também estão querendo dizer, e a Karen já falou isso num vídeo, eu acho que não é só porque ele não te dá nada material. Porque se ele te desse todo o resto, você não estaria reclamando disso. Então até a Karen já falou isso num vídeo. Então ali, para quem entende bem, o recado como apareceu. cristã, eu concordaria com você. Como amiga, eu vou dizer que a Karen vai falar, meu amor, tudo isso 100 milhões não vale Não nada. vale nada. E assim, ela tá certíssima, porque o que a Karen diz é procure melhor, né? Porque assim, você não tem que escolher entre o pobre que te faz feliz ou o milionário que te faz infeliz. Você pode escolher o milionário que te faz feliz. É isso que ela fica tentando falar para as pessoas. Tirem essa visão de que assim, ou eu sou pobre feliz ou eu sou rica infeliz. Não, isso é mentira. Dá para ser feliz e milionária. Então, mas como é que você chegou a esse conceito da Karen? Quem é que te ensinou que tem que ter um milho e tem que procurar negócios e não romances? Então, na verdade, a minha mãe sempre falou isso pra mim, pra todo mundo, né, em casa, principalmente para as minhas irmãs. Então eu ficava assim sentadinho no sofá olhando e ela falando para as minhas irmãs, entendeu? Então eu assistia aquele conselho e eu ia vendo assim que faz sentido, né? Minha mãe tá falando pra gente realmente que essa é a forma correta de se ver o mundo. E muitas mães fazem isso, tá, Márcia? Não é algo inovador que minha mãe fazia. Muitas mães falam pros filhos, até por amor ao filho, né? Elas falam: "Não aceite menos do que você já tem aqui em casa. Poxa, aqui em Sim. casa eu te dou comida, roupa lavada, você tem um teto, você tem eletricidade, enfim, pode ser o básico do básico, mas você tem já isso aqui, sem nada, sem gastar nada. Você vai sair daqui para aceitar menos do que isso de alguém? Então, na verdade, até por amor, né? A gente geralmente tenta dar esses conselhos para os filhos. E a minha mãe, ela fazia isso com as minhas irmãs do jeito dela. Minha mãe é muito engraçada, né? Ela é muito, assim, A tua mãe? irônica. Ela é muito sarcástica, muito Ah, então é irônica. dela que você tirou essa veia sarcástica. Então, na verdade, ela não tanto, porque é uma forma diferente, na verdade. Mas sim, ela tem essa acidez, sabe? No jeito dela de falar. Muitas pessoas levam tudo que ela fala mal e as pessoas ficam chateadas quando ela fala, porque ela é muito direta, muito grosseira, às vezes, no jeito de falar. E ela fala escrachadamente o que ela tem que falar pra pessoa. Então, eu lembro de ver várias brigas entre ela e minhas irmãs. É, porque a Karen, ela é muito frontal, né? E o que eu acho que é o sucesso da Karen é que ela é frontal, ela fala coisas absolutamente óbvias, com humor, não é? Mas que fazem um sentido absurdo. Quer dizer, num stories que você faz de 30 segundos, sei lá, você deu um recado imenso. Quer dizer, é uma coisa. Mas volta lá, eu tenho tanta coisa para perguntar. Quer saber como que você foi para os Estados Unidos, menino? Então, foi. É que eu sempre começo falando do sonho, né? Porque realmente era um sonho. E aí eu comecei a trabalhar tanto, fiquei 5 anos sem férias. Quando eu finalmente tive férias, foi para fazer uma cirurgia. Então, foi a única cirurgia que eu tive na minha vida, que foi de desvio de septo. E aí naquele momento, eu falei, não, calma aí. Poxa, minha primeira férias que eu tenho num bom tempo. Realmente, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar minhas próximas férias. Eu quero uma viagem muito especial. E aí eu decidi que minhas próximas férias seriam indo para os Estados Unidos. E aí eu resolvi já começar a guardar dinheiro e planejar tudo. E foi assim que eu fiz. E quando chegou perto dessa viagem, depois de um ano, daquela época da cirurgia, eu já estava com tudo planejado. Eu tentei tirar o visto e o visto foi negado. E aí eu fiquei muito decepcionado, muito assim, né? Falei, mano, bom, mas enfim, né? Não... Fazer o quê, né? O visto foi negado, né? Mas até então, assim, não tinha muita preocupação. Mas aí eu comecei a pesquisar e descobri Los Angeles, descobri Hollywood. Hollywood era em Los Angeles, uma coisa que eu não sabia até então na minha vida. Não sei como que eu não sabia disso. Mas eu acho que é mais comum não saber disso do que eu imaginava. Ninguém sabe, geralmente, quando eu falo. Então, Hollywood, na verdade, é um bairro dentro de Los Angeles. E aí eu vi isso na internet, eu falei, nossa, é o lugar perfeito, na verdade, né? Pra mim que nunca tive a oportunidade de trabalhar nessa área, ir para um lugar desse, já tá ali tão perto dessas pessoas, né? E aí eu fiz isso. Eu tentei o visto novamente e não deu assim 6 meses desde quando eu tentei a primeira vez. Depois de 6 meses eu já estava nos Estados Unidos. E aí eu
quando eu fui, eu já fui, cheguei no primeiro mês, eu falei, se eu começar a trabalhar de ator e der certo, é isso mesmo que eu já vou fazer. E aí, uma coisa que era, de princípio, era para ser férias, né? A hora que eu cheguei lá e fiz meu primeiro trabalho, e foi um clipe de um artista gigante latino, que já ganhou 1 bilhão de visualizações, eu falei, eu acho que é para ser mesmo esse negócio. E aí eu comecei a trabalhar como ator em Hollywood nisso. Passei por trabalhos com Camila Cabello em Havana, com a Penélope Cruz e Rick Martin no Assassinato de Gianni Versace para Netflix e para Fox. Fiz também o filme da Lady Gaga, Nasce uma Estrela. Entre tantos clipes, eu fiz clipe Quer do dizer Wiz que você não Khalifa. passou perrengue nenhum quando você chegou nos Estados Unidos. Você já deu sorte logo de cara. Eu acho que a palavra é essa mesmo. Eu acho que foi assim, a dedicação, né? Porque muitas pessoas que eu vejo chegar nos Estados Unidos, eles ficam esperando, né? Eu lembro que tinha um amigo meu que já trabalhava há 2 anos como ator em Hollywood, nascido em Los Angeles, tá? Americano, nascido em Los Angeles, já trabalhava 2 anos como ator e ele não pegava trabalho nunca. Ele pegava um trabalho aqui e outro lá na morte, né? Nunca, nunca ele pegava trabalho. E aí eu lembro que ele chegou pra mim e falou, nossa, por que você tá pegando tanto trabalho e eu não, né? Aí eu fui olhar o perfil dele nesse site que você pega trabalhos de ator, qualquer pessoa pode pegar, tá? Se você estiver em Los Angeles, você aplicar, você pode pegar trabalhos já para umas participações pequenas e tal, em filmes, séries e tal. E aí ele perguntou pra mim, eu olhei o perfil dele e assim, as fotos eram fotos muito antigas, não eram boas as imagens, o perfil dele não era atualizado, ele não olhava todas as oportunidades, ele não aplicava, ele ficava esperando chamarem ele. Então, assim, ali a gente vê a diferença do que é. Você pode falar assim, como eu sempre falo, né? Nossa, eu dei sorte. Mas no fundo, é uma mistura de sorte com também a atitude de fazer, né? De ir Não, com atrás. Eu sou muito preparo, né? assim. Com preparo, claro. Sorte não é que você estava sentado na rua, alguém veio e te colheu. Sorte, eu quero dizer, você se preparou, batalhou e também as portas se abriram. Porque sorte é quando a oportunidade encontra preparo, sem dúvida. Senão não acontece, né? Vir na porta não veio. Agora, Renato, você, qual está sendo o lado difícil? Depois, bom, você fez toda uma história e, por acaso, nasceu a Karen, né? Nasceu a Karen aí, todas essas. Eu acho que de todo o teu inconsciente, da absorção, do sofrimento feminino. Como é que está sendo lidar com esse sucesso fantástico da Karen? Qual está sendo o lado difícil disso? Bom, eu acho que a parte que eu diria mais difícil, eu acho que é a cobrança minha mesmo. Eu acho que eu tenho uma cobrança que eu acho que é natural para todo criador de conteúdo, para artistas em geral, né? Eu acho que a gente sempre. Porque, assim, no caso, existe o artista, né? Aquela pessoa que desenha, canta, dança, enfim, atua. E existe o criador de conteúdo. Mas existem pessoas que são criadores de conteúdo que acabam também sendo artistas. E aí eu acho que a cobrança é muito grande. Porque, além de eu criar o conteúdo, eu sou a pessoa por trás de toda a concepção, por trás da atuação, por trás da entrega Você daquilo. lava, passa e cozinha, né? É tudo ali no caso. Eu Não acabo fazendo você, porque no 100%. caso a Karen é Miri, né, Lúcia? Mas É tudo a bem. Karen, é a Karen que. Mas eu acabo assim fazendo tudo e isso acaba gerando uma cobrança muito grande, né, de parte de mim mesmo, para que o resultado seja sempre bom, para que eu acabe entregando. Só que assim, quando a Karen entra em mim, que é geralmente quando eu acordo, né? Então todos os dias quando eu acordo, eu já me preparo e me arrumo como a Karen. E aí é tudo, tem maquiagem, tem roupa, tem cabelo, Então, tem tudo. baixa uma Karen. Isso, baixa a Karen, ou ela já veio ali, né? Eu acho que eu já acordei Karen, na verdade. É uma coisa muito engraçada, porque já fazem 40 dias agora, né, que a Karen existe. E nesse Só momento, 40. só 40 dias. Mas isso é um meteórico, Renato. Parabéns, rapaz. Ah, obrigada. Que É realmente assim, é fantástico. muito mais do que eu imaginava, tá, Márcio? Para deixar isso bem claro. Eu também não Não, esperava que fosse crescer tão claro, então por isso rápido. que eu te falei o lado difícil, porque isso aí para você foi um boom, um susto, né? Te pegou, bateu de frente. Eu me lembro quando eu comecei a falar com você, combinar live, você estava assim, eu gravo 40 horas de conteúdo, não sei o que, você estava todo. E eu falei, meu Deus, porque Ainda caiu um sou assim, negócio Márcio. assim. Eu ainda tô assim. Então, assim, eu gravo muito conteúdo todos os dias, muito, muito, muito conteúdo. Eu não tenho uma previsão disso mudar, então, por enquanto, esse é o estilo da Karen, isso é o que ela faz.
é um formato totalmente diferente do que outros influencers, outras blogueiras, outras pessoas, celebridades da internet fazem. E eu não me preocupo com isso. Eu vejo que tem outros influencers que fazem um vídeo por dia, 2 vídeos por dia no feed. Eu faço 6, 7 postagens no feed todos os dias, o que é uma loucura para qualquer pessoa que trabalha nessa área. Até a Karen surgir e falaria, imagina, isso é uma loucura, você acaba poluindo muito para os seguidores, os seguidores cansam e vão embora. A Karen, ela perde muitos seguidores todos os dias, óbvio, né? Porque ela tem um número muito grande de seguidores. Mas ela ganha muito mais do que ela perde. Muito mais. Então, é isso que acaba evoluindo o personagem da Karen, fazendo ela crescer mais. Eu não tenho noção nenhuma, tá? De quão grande a Karen pode se tornar. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas me perguntam e eu nunca tinha respondido, porque eu não tenho noção de quão grande ela pode chegar, quantos seguidores a Karen poderia ter. Porque a gente tem que levar em consideração as pessoas que ela desagrada totalmente, que na maior parte dos casos são os homens héteros, que não têm uma classe, não são aí de uma classe social mais elevada, né? Então eles acabam se sentindo meio agredidos. Bom, mas eu acho que mesmo das classes mais elevadas, porque a Karen não aceita brasileiro. Por quê que o milho brasileiro não vale a pena? Me diz. Ah, isso daí é um fato muito importante para a Karen. É porque a Karen realmente, na opinião dela, o brasileiro ele já foi contaminado pela questão da sociedade machista em que a gente está inserido, né? Então, assim, é um país muito religioso, né? O Brasil ele é um país muito religioso e também é um país que acaba, por conta da religião, de certa forma, se tornando muito machista, né? Então é aquele país onde só o homem pode falar, o homem pode bater e nada acontece com ele. O Brasil hoje é o quinto pior país para uma mulher nascer, isso é considerado no mundo. Então, se você considerar o tanto de países horríveis para uma mulher viver no mundo e o Brasil é o quinto pior, É você já muito vê grave. é muito grave. Então, assim, é uma coisa que tem que ser falada e a Karen fala sobre isso. Então, quando ela fala disso, ela fala: como é que eu vou falar para vocês ficarem com um brasileiro se é o quinto pior país para uma mulher nascer? É culpa de quem? É da mulher? É culpa do homem. Com certeza não é culpa da comunidade LGBTQIA, não é culpa da mulher, não é culpa das crianças, não é culpa dos idosos. De quem que é a culpa que o Brasil é o pior país para as mulheres sobreviverem hoje em dia, um dos piores? É culpa do homem hétero. Então, é isso que a Karen tenta falar. Por que vocês vão Mas se quando a juntar Karen ela coloca esses pensamentos dela, que são frontais, radicais e muito francos, porque às vezes muita gente pensa isso e não tem a coragem que a Karen tem de falar. Você tem muitos haters que vêm, te perseguem, tal, ou não? Ou as pessoas entendem isso como Desculpa, um Márcio, deixa eu só falar uma coisinha que eu vi ali nos comentários. Uma pessoa falou ali agora, mas Deus não tem nada a ver com isso. Gente, não é Deus, tá? Quando eu falo que o Brasil é um país religioso, é religião, não é Deus, não é a crença. Não é Buda, não é Deus, não é nada disso. É a questão que eu estou falando, a não Karen é sempre fala, e todo mundo fala. espiritualidade, está falando da Não é a sua espiritualidade, religiosidade. não é a sua crença, não é o Deus que você acredita. É em relação realmente à religiosidade, que é a religião, que é o quê? É a instituição, a igreja. E aí quais são costumes que são ensinados para as crianças. Então assim, olha, a mulher, muitas igrejas falam isso, olha, a mulher tem que ficar calada e fazer o que o homem mandar. E isso são igrejas, umas das maiores do Brasil, falam isso. Então, não é uma questão de falar sobre a religiosidade de cada um, ou sobre a sua crença, ou sobre Deus falar isso. Não. É sobre realmente como as pessoas interpretam essas religiões e acabam proliferando um machismo maior cada vez numa sociedade. Essa que é a questão. Desculpa, Márcia. E aí a sua Não, pergunta... não, tudo bem. Eu queria saber o seguinte, os haters não vêm quando você coloca essas ideias que são ideias muito autênticas, os haters não vêm tentar te derrubar? Sim, sim, com certeza, bem bastante, mas assim, eu fico a maior parte do tempo no Instagram da Karen, né? Então, assim, eu não vejo muitas mensagens, eu não consigo visualizar, porque são muitas mensagens que chegam, cada dia chega mais para ela. Então, eu não consigo visualizar tudo em termos dos haters, né? Então, assim, se eu vejo uma mensagem que pode vir a ser uma mensagem de ódio, com certeza eu vou deixar ela de lado e vou ir abrir uma que seja uma mensagem de carinho, de amor. Não porque eu quero ignorar as críticas, mas porque uma crítica de ódio não vai me ajudar a evoluir em nada. Ela vai apenas, às vezes, me deixar com receio. É um erro que muitas pessoas causam, né? É um erro que muitas pessoas E vai causam. minar a tua criatividade e Exato. espontaneidade, entendeu? Muita gente lê essas mensagens de ódio e pensam assim, nossa, as pessoas estão achando isso de mim. Quando, na verdade, é uma pessoa comparado a 1.800.000 que gostam do que você está fazendo. Então, eu tento não me focar tanto assim
nos ódios, nas mensagens de ódio, porque a internet está cheia disso. Eu prefiro realmente. E quantas vezes, Márcia, desde quando eu comecei a Karen, que eu escrevo uma mensagem respondendo essas pessoas ou mensagens de ódio, e eu paro, deleto e mudo de página e vou fazer outra coisa. Isso acontece muitas vezes, então é muito comum. Para quem responde os haters, saibam também que é normal. Mesmo eu parecendo que eu tenho todo esse controle, eu tento também. Às vezes eu escrevo a mensagem e falo não. Aí eu vou e deleto e acabo não mandando. Porque Claro, realmente porque não você... compensa. Não, porque você tem essa inteligência emocional, ou pelo menos essa capacidade de criação, né? Com inteligência emocional, mas você não deixa de ser um ser humano, um rapaz, ainda é jovem, vivendo um personagem feminino que eu acho incrível. Aliás, você acabou de ser pedido em casamento, aceita? Quem pediu? Você não viu? Passou aí. Não. Porque eu vejo todo mundo. Você é casado ou é solteiro? Como que é? Então, é uma situação um pouco complicada. Essa situação é um pouquinho complicada porque o personagem da Karen, né, que o pessoal chama de personagem, mas eu falo que é um alter ego meu, eu falo que É. é uma outra identidade minha, Ah, é, mas e que eu ainda estou descobrindo, né? Ela ainda está se formando, então assim, é uma coisa que mas eu não consigo ver a Karen como um personagem. Então as pessoas falam assim, ah, ela é um personagem, a Karen é um personagem. Eu não consigo ver ela como um personagem. E como eu, que sou a pessoa que está aqui, né, onde a Karen tem toda essa liberdade de se expressar, eu acho que tem que ser a opinião mais respeitada, né? Em termos de. Então eu não me importo as pessoas falarem personagem, porque muitas vezes a gente não sabe nem como falar, né? Então eu não tenho problema das pessoas falarem, mas só deixando claro como eu vejo, eu acredito que a Karen seja uma outra eu acho que personalidade. A Karen é seu lado B, né? Eu acho que sim. Eu acho que o ser humano ele tem assim uma coisa muito bonita que eu acho que é, independente se você é homem, se você é mulher, se você nasceu homem, se você nasceu mulher, ou se você se identifica com aquele gênero mais tarde na sua vida, eu acho que independente de qualquer coisa, eu acho que uma beleza do ser humano é essa possibilidade de equilíbrio entre ambos, dentro de si próprio. Então, uma mulher que dentro dela mesma, ela tem aquele equilíbrio da parte masculina e da parte feminina dela. Ian, mas não Exato. foge não, porque os pedidos de casamento continuam chegando. A Karen eu já sei que é casada com o Mili. Sim. E você? Então, e o Renato é o que eu sempre digo para todo mundo que me pergunta isso. É uma situação em que eu não posso tirar de vocês a possibilidade de vocês realmente terem a ideia de vocês, a opinião de vocês, enquanto vocês assistem a Karen. Então, o Renato, eu digo sempre para as pessoas assim: a Karen, ela fala do que ela vive, do que ela já viveu e do que ela está vivendo, né? Então, eu acho que o Renato, a Karen saiu dele, né? Então, como ele vai ter toda essa autonomia e toda essa destreza para falar de um assunto que ele não tem nenhum tipo de domínio? Então, essa geralmente é a minha resposta para as pessoas quando elas me perguntam em relação a isso. Mas esse é o ponto. Lúcia! Lúcia, fala oi para ela. Oi, Márcia. Lúcia tá aqui, tá Oi, te Lúcia. ouvindo. Lúcia, você vai ter que desvendar esse segredo pra gente, porque ele deu uma enrolada nessa resposta. Ah, se fosse a Karen agora, ela diria, como cristã, Nossa, a Karen entrevistadora, deve estar. Se a Karen estiver assistindo isso aqui agora, ela deve estar assim, me xingando muito. muito. Porque ela vai falar, como cristã, eu acreditei, entendi tudo. Como amiga, eu vou dizer, você deu uma enrolada. A Karen realmente ela fala sem pensar, ela fala tudo que ela quer falar, ela não tem medo, não tem receio das pessoas. Eu, enquanto Renato, eu já sou mais assim. Eu acho que as pessoas têm o direito de criar, de pensar, de imaginar o que realmente estiver mais acessível para elas e dentro da cabeça delas. Eu acho que não vale a pena tirar essa criatividade das pessoas e tirar essa possibilidade das pessoas imaginarem o que for melhor para elas. A Karen já sofreu abuso emocional, porque como ela deixou de ser trouxa, quando ela era trouxa, o que acontecia com ela? Por que ela mudou radicalmente? E vai sobrar... Tem uma pergunta que eu fico sempre assim, gente, a Karen está criando um problema muito grave. Tem tanto milionário aí? Outro vídeo ela falou, tem 47 milhões de milionário. Eu falei, mas a conta não fecha, porque olha quanta mulher tem.
Exato, mas aí é a questão, né? A Karen, ela foca nas brasileiras. Então, a gente tem que ver as mulheres brasileiras. Então, vamos parar para pensar. O Brasil tem o quê? 209 milhões de pessoas a última vez que eu vi. Então, dos 209, metade a gente sabe que geralmente é a média de ser mulher e homem é metade, mais ou menos. Mais mulheres, mas geralmente é isso. Então, vamos colocar 100 no Brasil, é. Vamos colocar 100 milhões de mulheres. Então, de 100 milhões de mulheres, várias mulheres são casadas, muitas, 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 muitas. Várias são crianças, várias são idosas, que já não vão mais, já não estão mais nessa, né, nessa fase, não estão procurando isso agora no momento. Então a gente sabe que sobra é uma fatia muito pequena, que vamos colocar aqui hoje, interessadas em um milionário, vamos colocar que sejam em torno de 10 milhões chutando alto, que estariam com essa mesma mentalidade. E a Karen até agora só alcançou nem 2 milhões ainda de mulheres. É. Então, gente, eu digo para vocês que tem muita possibilidade não, mas a Karen tem 2 milhões de seguidores, para mais ou menos, mas o alcance, eu imagino, que seja mais de 10 milhões. Por exemplo, a minha amiga ontem à noite, estava conversando com ela, uma minha amiga francesa, que entende português. Que, aliás, eu queria te dar a sugestão de colocar subtitle, né, também. Porque muita gente não entende e o subtítulo fica muito engraçado, ou você dublar, sei lá, traduzir. Fazer in English also. Então, a minha amiga, ela é minha amiga francesa de Paris, e ela estava me falando um monte de coisa, e eu não estava com tempo para fazer análise e dar sessão de psicologia. Eu falei, olha, faz o seguinte, eu vou te mandar um perfil, você entende português? Segue esse perfil e vê os esquetes. Aí ela me escreveu às 3 da manhã, ela falou, eu não aguento. Ela falou, me mudou completamente. Eu tô rindo, eu já tô vendo a coisa. Eu falei, mas é divino, esse perfil é pim, 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 pim mesmo. Agora, olha, eu tô assim, ansiosa quando eu vejo nosso papo, é muito bom. E o tempo passando. Eu queria saber o seguinte, o que é que quando você abriu a live, você falou, eu vou te contar umas coisas que eu nunca contei. O quê? Uma coisa muito importante, na verdade. É que assim, eu tive uma experiência no Brasil durante 6 anos como pastor de uma igreja. Não. Como assim? Então essa experiência também contribui muito, muito, muito para quem a Karen é. Como então, assim? Com que idade você foi pastor de igreja? Onde? Dos 20 aos 26. Então você é um menino que cresceu no meio religioso. Não, na verdade não. Foi uma coisa que veio... Eu, aos 12 anos, assim, que eu comecei a frequentar uma igreja católica, e dali eu já virei professor de crisma, né, na igreja católica, mas foi tarde, eu não tinha sido criado em igreja, e dali eu já não concordava com algumas coisas, assim, em termos das pessoas mesmo, tá, na igreja. Então, eu gostava muito da igreja, gostava das mensagens, das questões positivas, de você ser uma pessoa melhor, de você ajudar os outros, eu gostava de tudo isso, mas não me sentia muito bem nos círculos de amizades ali. Não me sentia muito incluído, não me sentia valorizado também. Então eu acabei falando, bom, eu prefiro seguir a minha religião assim comigo próprio, até que aos 20 anos eu resolvi começar a fazer uma célula de orações e com amigos, e isso foi crescendo e tomou uma proporção maior, eu acabei alugando um lugar e sendo pastor por 6 anos dessa comunidade, até eu mudar para os Estados Unidos. Pim, 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 pim. É por isso que a Karen fala, como cristã. Como cristã, exatamente. Pegou no ar. Aí você acabou de entender de onde veio como cristã. Ah, que máximo! E como pagã, que são as amigas, né? Aí é exatamente assim. É como cristã, porque vem esse lado, né, que já esteve em igreja. E eu acabo conhecendo muito, né? Eu sei a Bíblia assim do começo ao fim. Então eu acabo sabendo muita informação, muitas passagens, muitas histórias bíblicas. Então, assim, quando a Karen fala como cristã, ela, na verdade, ela sabe o que ela está falando. O conselho dela como cristã é verdadeiro. Como cristã, realmente é isso aí mesmo. Então, às vezes, ela até cita passagens bíblicas, né? Por que a Karen não acredita no amor, Renato? Ela acredita no amor próprio. O amor é o dinheiro. Mas fora isso... Ela acredita primeiramente no amor próprio. Esse é o amor que a Karen acredita.
E aí, do amor próprio, vem a questão, você se ama, então o que você quer? Você quer um plano de saúde, você quer... E aí, por que que ela não acredita nesse amor de conto de fadas que as pessoas falam sempre? Porque na experiência que ela teve a vida inteira dela, e na experiência que ela viu outras pessoas tendo, e com os exemplos das próprias seguidoras dela, porque senão ela não teria seguidoras, se não fosse esse o caso, ela percebe que realmente as pessoas, o que ela pensa é a forma correta. O amor que a gente cria na nossa cabeça nada mais é do que uma paixão, né? Essa é a opinião que a Karen sempre coloca. E é verdade, É eu uma concordo com você. paixãozinha que assim, eu gostei dessa pessoa por causa dos olhos claros, eu gostei daquela pessoa por causa do corpo, eu gostei daquele ali por causa que ele me trata legal, porque ele me faz rir. Então, assim, você cria uma paixãozinha, mas você não conhece aquela pessoa. Até que você começa a interagir com aquela pessoa diariamente, você começa a ver os defeitos, você começa... Mas aí você já se envolveu demais. E você começa a acreditar que aquilo é um amor, quando na verdade às vezes é um costume, às vezes é uma necessidade de Dependência, carinho, de dependência, companhia, carência, uma insegurança, dependência, uma carência, um apego, você whatever. começa a se apegar à pessoa como se você se apegaria a um bem material. Tem vários tipos diferentes que podem confundir com o amor, porque para Karen o amor é admiração. Então, se você admirar alguém, e você, mesmo conhecendo aquela pessoa a fundo, vivendo com ela todos os dias, como geralmente é com os nossos pais, com os nossos filhos, com irmãos, você sabe os defeitos e ainda assim você continua admirando tudo que você conhece de positivo naquela pessoa, aí você pode dizer que você ama É realmente. Então, amor. E na outra opinião da coisa, Karen, e é é o isso. melhor afrodisíaco é a admiração, meu amor. Não tem Admiração e tudo. jeito. Agora, o que você hoje... Quanto tempo faz que você não vê tua mãe? Eu fui para o Brasil a última vez logo quando estava começando a pandemia, em fevereiro desse ano. Tá. Então, mas então tua mãe você não vê desde o sucesso da Karen e tal. E hoje, muito a Karen tem muito da tua mãe, dessa acidez, não é? E tal. O que você diria para tua mãe hoje, depois desse sucesso? Então, na verdade, Márcia, minha mãe ela teve um AVC há uns 8 anos, 9 anos atrás. Então, desde então, ela teve sequela, porque foi aquele AVC um pouco mais grave, né? Então, assim, ela realmente teve risco ali da gente perder ela, então foi um choque muito grande para a família, e desde então eu me transformei totalmente como filho, até porque ela se transformou muito como mãe, né? Então ela não tem, desde aquela época, eu não consigo mais conversar com ela, assim, né? Frases longas, ela não consegue conversar, falar o que ela pensa, mas ela, o jeito dela, ela consegue expressar o que ela quer, né? Porque é o jeito dela mesmo. Ela acha um jeito de expressar, mas ela não tem como conversar, assim como a gente está conversando. Isso eu não tenho da minha mãe já faz alguns anos. Mas Mas ela tem percepção de tudo? tudo. Mais do que a É. gente. Ela é muito esperta, muito. Eu sei assim que eu chego na casa dela, eu colocar minha chave num lugar, a hora que eu tô indo embora, ela me chama e fala, ó, esqueceu. Aí eu tenho que ir lá voltar e ela sabe exatamente onde estava. E eu não lembro, mas ela me faz ir até onde estava, a hora que eu coloquei, a hora que eu cheguei na casa dela. Então, são coisas assim que eu vejo que ela é muito atenta, muito esperta, tem uma ótima memória, mas infelizmente a parte do cérebro dela que foi afetada foi a parte da fala. Então ela não consegue formular frases mais e Tem ela tem a dificuldade fase, de andar também. a minha mãe teve isso, teve a fase e tal, foi horrível. Eu sei bem do que você está falando. Agora, você hoje, é você que mantém a sua família, não? Eu sou uma pessoa que eu gosto assim de ajudar, né? Eu gosto de auxiliá-los. Mas desde antes da Karen, do sucesso da Karen e dos filmes, dos trabalhos que eu tenho feito aqui nos Estados Unidos, até antes disso mesmo, eu já ajudava conforme eles precisam. Mas eu não tenho como ainda, assim, suprir todas as necessidades de todo mundo na família. Como eu falei, eu tenho vários irmãos, todos geralmente têm filhos, eu tenho 10 sobrinhos no total. Então é uma família grande, só entre minha mãe, meu padrasto, os irmãos e os filhos, são muitos, né? Se contar o filho do meu padrasto, ainda mais. Não, e Então, outra coisa, por mais que você queira ajudar, é uma coisa espontânea, não é obrigação. Acho que só, mas com eu exceção ajudo com financeiramente, exceção sim. da sua mãe, né, que obviamente eu percebo o amor que você tem por essa mulher, que foi a mulher que te carregou como pai e mãe, né? Eu percebo isso quando você fala, e ela te supriu desse lado pai e mãe, porque é muito difícil, Renato, um rapaz crescer sem a estrutura, a figura masculina. Porque é ali um referencial extremamente importante na formação da personalidade emocional. Né? Não é que o pai vai ajudar nisso ou naquilo, não, gente. Essa figura é um arquétipo muito importante na formação de um menino, principalmente, até uma determinada idade. Então, tua mãe conseguiu suprir isso, porque fez de você um vencedor.
O Eu importante é acredito que ela, isso. eu acredito que ela sempre falou isso, né? Ah, eu sou mãe e pai, no Dia dos Pais eu sempre fazia para ela a lembrancinha que a escola fazia para os pais, eu fazia sempre para minha mãe. Então, assim, eu sempre tive essa noção de que ela era o tudo, né, ali para mim, no caso. E, assim, uma coisa que eu sempre falo, eu gosto de ajudar a minha família, principalmente minhas irmãs, porque minha mãe e meu padrasto, eles são ambos aposentados, né? Então, eles têm a renda deles e eles têm a casa própria deles. Então, assim, a minha mãe acabou conseguindo casar com uma pessoa muito boa para ela, ele é super parceiro. Depois que ela teve o AVC dela, ele abandonou o trabalho, ele aposentou antes da hora, acabou ganhando menos com uma aposentadoria para poder cuidar dela o tempo todo integralmente. Emile, Então, não é totalmente, né? Porque teve que abandonar o deixa a trabalho antes da Karen hora, saber. ele teve que aposentar antes da hora, mas ele realmente, assim, próximo do que a vida da minha mãe era antes de conhecer ele, acho que a gente pode considerar como um Mili. Porque hoje ela tem uma casa muito boa, uma casa própria, num bom lugar. Então, assim, coisas que assim, ela nem imaginava na vida dela que fosse possível um dia. Ainda mais tendo 4, 5 filhos. Então, assim, realmente foi uma questão de. Eu acredito que seja uma questão importante para ela ter conseguido uma pessoa que cuidasse tanto dela e não tivesse esses preconceitos, né? De uma mulher com filhos e tal. Por isso que a Karen sempre fala: filho não é problema. Porque realmente ela tem esse exemplo aí, né? Que realmente fez e teve Agora, sucesso por mesmo com que filhos. a Lúcia é tão boazinha? A Lúcia, ela vive no conto de fadas. Sabe o que eu penso? Às vezes eu falo assim, nossa, a Lúcia parece que saiu do filme da Disney. Qual a inspiração da Lúcia? Então, na verdade, a Lúcia, ela é a inspiração dela mesma, né? Em vários quesitos. A personagem da Lúcia, ela foi trazida, foi criada de uma forma muito natural, né? Nos vídeos da Karen. A Karen citava aqui, oi, Lúcia. E aí já entrava ali como se as pessoas imaginavam o que a Lúcia está falando, o que a Lúcia está fazendo, é, como que é a voz dela, como que é a aparência. E propositalmente eu quis que as pessoas realmente tivessem uma imagem da Lúcia de que era totalmente diferente do que ela era, até que eles vissem quem ela era. Eu acho que isso era muito importante para poder realmente chocar as É, pessoas no sentido de vários tipos de temas, como por exemplo, as pessoas acharem que empregado doméstico tem que ser uma determinada cor de pele, tem que ter um determinado cabelo, tem que ter uma aparência, determinada forma de falar, tem que ter uma determinada expressão, é cultura, bonito, é né? feio. Eu achei que foi importante a gente realmente trazer ela aos poucos e não trazer assim de uma vez falando, olha, essa aqui é a Lúcia e as pessoas não iam ter nem a chance de se contradizerem dentro de si, pensando assim, poxa, eu pensei que ela tinha uma outra. E o que eu acho interessante é que eu recebi mensagem de pessoas falando assim, nossa, eu achava que a Lúcia era feia, nossa, eu achava que a Lúcia era assim, que ela tinha esse corpo, aquele, esse rosto, aquela cor de pele. Eu achei interessante, porque eu nem respondo essas mensagens, porque eu acho que esse é o meu momento perfeito para responder. Porque quando as pessoas falam isso, eu vejo o quanto a pessoa está tendo a oportunidade dela refletir com ela mesma. E falar, É, por que eu achei isso? Porque isso é ou não um preconceito que eu tenho em relação à profissão da Lúcia, que é de limpar a casa, de cuidar das crianças. Existe um preconceito, então, em mim? Que eu acho que eu fiquei imaginando na minha cabeça e agora eu tô cobrando essa pessoa de que ela fosse as minhas corresponda. expectativas, É, como se o que a Lúcia fosse errado, né? Algumas pessoas podem pensar, não, mas ela não poderia ser assim. Por que não? Como ela tinha que ser, então? Eu acho que isso é muito interessante das pessoas poderem se questionar e eu achei essa parte muito importante. Por isso que quando a Lúcia foi criada, desde o começo, a Lúcia já era a Lúcia, a gente já sabia qual era a fisionomia dela, qual é o jeito da personalidade dela, mas eu quis deixar aberto, tanto que eu nunca apareceu a voz da Lúcia, nunca apareceu a fala da Lúcia em nenhum vídeo até ela aparecer de fato, né? Com o Instagram é. dela, que foi depois de quase um mês. Mas fala para Lúcia, Lúcia, você está me ouvindo? Eu já pedi para o Papai Noel um mili para você, tá, querida? Porque você está trabalhando demais, sendo explorada. Isso mesmo, Márcia, fala mesmo, que a Karen merece. Não, eu vou, olha, o dia que eu fizer uma live com a Karen, eu vou botar ela no lugar, porque ela tá muito folgada, tá explorando a Lúcia. Lúcia, olha, Papai Noel vai te trazer um milho, mas só não pega Mas o você milho sabe da Karen, o que a porque Karen fala pra como Lúcia? cristã não dá certo. O que a Karen fala pra Lúcia é que tem muita gente querendo o lugar dela. A Karen recebe muita mensagem das pessoas falando: me leva, deixa a Lúcia, libera a Lúcia, né? Deixa ela livre e me prende eu, as pessoas falam. Não, essa Karen, ela é insuportável de poderosa. Ela é tudo. Gente, eu quero. Olha, acabando a nossa live, infelizmente,
Adorei bater esse papo com você, conhecer mais o teu lado, gente. Lembra, desde o início eu falei, eu me interesso muito, é claro, o personagem, o teu alter ego, o teu lado B, maravilhoso, claro, eu sigo, adoro, acompanho, divulgo, faço tudo. Mas a pessoa, sabe? O Renato, esse rapaz incrível, você é genial, cara. Não desista de criar personagens. Você é tudo. Você é um talento. Você é de uma leveza, de uma rapidez e de um conteúdo. Porque criar personagem é uma coisa. Depois, você tem que ter conteúdo. Você tem conteúdo. Você tem mensagem. Eu acho que é fantástico. Para mim, realmente, você é o fenômeno da internet de 2020. E Nossa, que que vai lindo. continuar assim em 2021. Fiquei muito feliz de te conhecer. Vai ser mais Ah, eu episódios agradeço e poder muito, levar Marcia. para o nosso público um pouquinho mais de quem é Renato Chip, esse grande, 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 grande talento que a gente agora está conhecendo, que está nascendo para o mundo. Só nascendo, ainda vai brotar demais. Eu vou salvar a live, vai ficar lá no meu feed, para todo mundo ir assistindo aí no decorrer dos dias. Mais de você. Você é lindo por dentro e por fora. Eu agradeço, Márcia. Você também está muito linda. Nossa, você é cada vez mais linda. Eu adorei a live, adorei a forma como você falou, as perguntas, tudo foi maravilhoso. A oportunidade de eu poder me expressar, de eu falar coisas que eu nunca falei para ninguém, porque né, eu não tive a oportunidade ainda. Então, assim, foi maravilhoso. Com certeza essa live vai ficar guardada na minha memória também, tá? Além de ficar aí salva no seu Instagram. Então, eu diria que só realmente agradecer por esse espaço, por esse momento, pela conversa maravilhosa. E eu espero que a gente possa fazer mais assim, e também lá no da Karen, eu acho que a Karen vai adorar fazer isso com você Tá. também. Depois, olha, fala quando a Karen tiver um tempinho. Eu quero fazer com a Karen que eu preciso botar ela um pouco na realidade. Combinadíssimo. Para você, a Karen tem tempo, é só Aliás, você você falar, sabe que marcar eu com tô ela. com esse aqui, ó, esses brincos, ó, em homenagem a quem? Ai, que lindo! Tá, meu bem? Lindíssimo, adorei. Renato, você é um carisma, cara, que você não tem noção. Ah, obrigado. Mesma coisa para você, Márcio. Grande beijo para você e para todo mundo que assistiu a Grande live. Muito beijo. Ó, obrigado, gente. Fiquei merda, super merda, feliz. merda, merda. Eu quero a Karen com 20, 200 milhões, tá? Por favor, passa na Ariana Grande. Tá bom. Beijo, Um grande grande beijo. beijo, meus amores. Eu vou salvar a live agora. Tchau, meu amor. Fui.